Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seu Sonho. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula aqui do nosso canal rumo à sua aprovação aí no seu concurso público. Dessa vez, pessoal, vamos aqui iniciar a nossa conversa sobre a disciplina, sobre o eixo de ética. Lembrando, hein, que esse conteúdo de ética que nós vamos aqui ministrar, ele está dividido em duas aulas, tá bom? E é obrigatório você acertar todas as questões de ética, porque é um conteúdo relativamente fácil e aqui, pessoal, não tem muito margem do que eles... será que vão perguntar isso? Não, a gente já sabe, aqui é tranquilo. Segundo ponto, esse conteúdo ele é específico para o pessoal dos Correios, tá? Então, se você tá ali no seu edital, ali no cargo que você vai concorrer, tem esse assunto de ética para os Correios, é esse conteúdo aqui que você vai estudar. Para outras áreas que não sejam do Correio, aí é outro conteúdo de ética, tá bom? Então, não misture as coisas. Então, vamos lá, vamos começar falando. Detalhe, o seu conteúdo de ética, ele abrange literalmente o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, tá bom? Que há alguns anos aí foi ali atualizado. Então, essa aqui é literalmente a última versão. E aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar capítulo por capítulo que está ali no código, tá? E eu vou explicar, eu vou falar e também falar o que a gente tem certeza que sempre cai nas questões relacionadas a isso. Então, vamos começar, pessoal. Olha, o que você tem que entender? Esse Código de Conduta Ética, ele basicamente ele é um manual, um guia, um orientador para todo e qualquer funcionário público que vá trabalhar nos Correios, tá bom? E ele vai colocar aqui, durante os capítulos que a gente vai conversar, para que ele serve, quando que ele é aplicado, para quem que ele é, e você vai ter aqui algumas surpresas que você vai entender. Depois, você vai perceber o que acontece se, de repente, a gente não cumpre esse código de ética, tá? Esse manual, esse guia, também vai estar falando tudo aqui dentro desse código. Legal? No capítulo 1, pessoal, o capítulo 1 é basicamente uma introdução, que ele vai falar para que serve o código. Só nisso aqui, pessoal, a gente já tem certeza que vai vir uma questão, tá? Basicamente, ele vai perguntar quais são os objetivos do Código de Conduta Ética para os Correios. E o seu código, ele é muito específico, muito claro, 2 objetivos. Anota no seu caderno. Primeiro, prevenção de desvios, ou seja, ele quer fazer algumas orientações para que nem sequer chegue ao ponto de ter algum desvio. Que desvio, Heitor? Desvio ético, tá? Alguma coisa que ele considere errado ao servidor. Então, ele não quer que chegue nesse ponto. Então, esse é o primeiro objetivo do seu código. Anota, prevenção de desvios. Heitor, e o segundo? O segundo é a disseminação da identidade corporativa através de orientações. Vou explicar. Basicamente, o seu código ele quer dar orientações aos servidores públicos e que eles, por sua vez, espalhem para outros servidores também, sejam eles antigos, novos e tudo mais, não importa. Para quê? Para que todos ali no serviço aos Correios tenha uma identidade corporativa, ou seja, todos pensem da mesma forma, na forma ética, ou seja, que todos tenham a mesma conduta ética responsável que o seu código vai orientar, tá bom? Então, 2 objetivos do código. Primeiro, prevenção de desvios e segundo, disseminação da identidade corporativa através de orientações. Só que no finalzinho desse mesmo capítulo ele ainda fala, além dos objetivos do código, esse código também tem um segundo motivo por que ele existe. Não é só para dar os objetivos dele, é também para falar das consequências do seu descumprimento. Ou seja, se você não seguir a nossa conduta, você vai sofrer aqui alguma consequência, tá? E essa consequência tem que estar em algum lugar e ela vai estar no seu código de conduta ética, beleza? Bem tranquilo, só nessa primeira parte, pessoal, você já vai, acredite, vai ter uma questãozinha aqui sobre isso. Já no capítulo 2, que também é o segundo artigo, né, do nosso código, a grande maioria, tá? Só para você
se você não leu o código, eu vou colocar o link, óbvio, aqui na descrição também, além do nosso material todo, mas é mais ou menos um artigo por cada capítulo. Então é bem tranquilo, só que no final, né, que tem mais de um artigo ali por capítulo, mas ele é bem tranquilo, tá? Já no capítulo 2, o que ele vai falar? Da abrangência, ou seja, até onde esse código ele atua. Então vamos lá, primeira coisa que você tem que entender, que o conhecimento do código, saber para que ele existe, saber da sua realização, do seu conteúdo em si, é uma questão obrigatória de todos. Claro, lá vai falar de todo mundo, tá? Vai falar do servidor, vai falar do chefe, vai falar do fornecedor, vai falar de terceiros, vai falar do cliente. Resumindo, qualquer coisa que sua prova coloque, você vai marcar como obrigatória, tá? Ou seja, todo mundo. Ah, mas se o cara é novato, tem que saber, tá? Por quê? Porque o seu código ele é muito explícito e fala o seguinte: servidor, no ato da posse, prestará compromisso solene, tá? O que significa basicamente isso? Olha, assim que você tomar posse, no dia que te chamarem, você vai lá, vai assinar falando, a partir de agora eu assumo esse cargo público. Legal. Alguém vai mostrar para você o código e falar, leia e tenha o conhecimento. Você não pode alegar, tá, que não sabia. Como é que sua prova vai aparecer? A questãozinha clássica. Vai aparecer vai contar a historinha de alguém, vai falar que essa pessoa teve um desvio ético, fez alguma coisa que não devia, e vai falar, olha, essa pessoa alegou desconhecimento do código, ou o chefe dele não mostrou o código, ou no ato da posse não mostraram o código. Essa pessoa pode ser absolvida, não vai ter nenhuma punição? Você vai falar que não, porque é a obrigação de todos que trabalham no serviço público conhecer o Código de Conduta Ética. Tranquilo? É isso. Mais um ponto. Heitor, mas eu entendo que o servidor público, no ato da posse aos Correios, tem conhecimento do código. Mas vamos falar a verdade, e uma empresa que presta serviço para os Correios? E um terceirizado? Um cliente? Heitor, não vai saber do código, né? Eu já fui como cliente tantas vezes aos Correios, ninguém nunca me falou do código. Pois é, mas o código vai falar o seguinte, olha a linha tênue aqui para a gente compreender. Vai dizer que profissionais dos Correios, qualquer, tá trabalhando nos Correios é um profissional, orientam 2 pontos, prestadores de serviço, clientes, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Resumindo, todo mundo. O que a prova está querendo dizer? O que o código está querendo dizer? Que olha, eles também têm que saber. E a obrigatoriedade de fazer essa orientação de seguir o código de conduta não é dos Correios. É do próprio servidor que está dentro dos Correios. Passou a bucha para você, meu amigo. Uma vez que você está lá dentro, é você que é o responsável por orientar todos a conduta ética. Doutor, mas como é uma conduta ética? Sei lá, alguém vem prestar um serviço, um cliente, sei lá, vai entregar uma carta ali para entregar nos Correios. Eu tenho que parar a pessoa e começar a ler o código? Não, mas é ficar ali atento, né? Aqui não está explícito, mas a gente percebe. De repente, se alguém não faça uma coisa que está dentro do código, que a gente vai conversar, né? Quais são as ações éticas que a gente tem que ter, você simplesmente faz essa orientação, olha... aqui nos Correios a gente não pode, inclusive nós temos um código de ética que proíbe isso no artigo XYZ, no capítulo tal, tá? Você pode, não só pode como deve. Aqui, segundo o código, é a sua função como profissional, você e de qualquer outro que trabalhe nos Correios, fazer essas orientações. Pegadinha de prova. De repente o cliente não, né? Todo mundo, mas os clientes... Não, você tem que orientar os clientes. Ah, tudo bem, eu vou orientar uma pessoa física, mas se for uma empresa, de repente... Não, pessoas físicas, tá? Ou jurídicas, ou seja, empresas, tá? Então, cuidado. Bom, Thor, se for uma empresa pública, eu até entendo. Agora, uma empresa privada, particular, tal, que tem um dono... Aí não. Não, tem sim, tá? Tem qualquer ligação com os Correios, você vai ter que orientar. É o que diz o código, pessoal, tá bom? E aqui a grande pegadinha é falar, não, é só a empresa pública e não a privada. Ah, só a pessoa física e não a jurídica. Para com isso, é todo mundo. Legal?
Capítulo 3 do objetivo. E aqui, pessoal, nossa, se você for para a prova fazer os seus conteúdos de ética sem decorar o artigo 3º, você não vai passar. Aqui você tem assim, pessoal, escreve na parede do teu quarto, no banheiro, anota no espelho. Você usa batom aí, ó, anota no espelho assim com batom. Cara, esse artigo, capítulo 3, assim, é certeza. E assim, vai cair como tá? Vai cair como tá. Então, aqui é sentar, acertar a questão e não tem erro. Aqui obrigatoriamente vai ter uma questão. Por quê? Vai falar de certos aspectos do aquilo que a gente tem aqui como manual aqui do nosso Código de Conduta Ética. Pessoal, tem que saber isso. Artigo 3º, ele fala literalmente qual é o negócio dos Correios. E aqui você vai ter que marcar a alternativa que vai falar soluções que aproximam. Então, por quê? Porque é literalmente o que está escrito no Código de Ética, tá? E ele vai perguntar qual é o negócio principal dos Correios. E vai falar entregar cartas, vai falar amar o próximo, vai falar auxiliar os velhinhos no trânsito, vai falar um monte de coisa. E aí você vai marcar a alternativa que fala soluções que aproximam. Então, quando ele fala alguém que vai pegar a sua carta e vai levar para algum lugar, alguém que vai prestar um serviço e vai fazer em determinado lugar, tudo isso são soluções que aproximam o cliente que solicitou aquele que receberá determinado produto ou serviço que os Correios vão oferecer. Basicamente, é isso que eles fazem. O negócio dos Correios ele é mais abrangente do que a gente até imagina no nosso cotidiano, tá bom? Então, não esqueça disso. Negócio, soluções que aproximam. Depois, ele vai querer saber a missão. E aqui também você tem que saber. Presta bem atenção, não vá para a prova sem saber a missão de cor e salteado. Senta, estuda, repete até você acertar esse tipo de questão, porque vai cair. Missão: conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logística acessíveis, confiáveis e competitivas, tá? Pode cair literalmente toda essa expressão. E aí você vai marcar a alternativa correta. Ou pode cair fragmentos que eles vão retirar partes ali do seu texto e falar para você marcar qual que é a alternativa correta. Então, conectar 3 coisas. Pessoas, instituições e negócios. Pessoas, instituições e negócios. Não esquece, são os 3 pontos. Depois, por meios de comunicação e logística acessíveis. Comunicação e logística acessíveis. Ok? E a terceira parte, ela além de ser acessíveis, ela tem que ser confiáveis e competitivas. É isso que você tem que saber qual é a missão dos Correios, tá bom? Isso aqui é obrigatório. Depois tem os valores. Os valores, pessoal, você pode aqui, se você quiser, tentar decorar aqui o início de cada um deles, mas é importante mais você compreender essa parte dos valores. Tem gente que pega as iniciais de cada um, tenta ali decorar, mas eu acho que mais do que isso é importante você perceber. Aqui a sua prova ela deve vir de uma maneira um pouquinho diferente. Ela vai falar vai contar uma historinha e vai falar de acordo com os valores do Código de Conduta Ética dos Correios. Tá ok ou não tá ok? Então você tem que saber quais são esses valores. Legal? E aí você faz esse comparativo. Primeiro, adaptabilidade e agilidade às demandas. Ou seja, de repente chega uma demanda para você ali nos Correios. Você não pode estar ali lentamente. Não sei se eu faço, aí deixo para amanhã. Ou então, vem aquela função para você e não é exatamente aquilo que você está acostumado a fazer todo santo dia. Tem uma ligeira mudança. Aí você fala, não, mas isso eu nunca fiz, não vou fazer, não vou me adaptar. Poxa, mas é tão parecido com aquilo que você sempre fez. Então, adaptabilidade, agilidade está dentro do processo dos valores do Código de Conduta Ética dos Correios. Segundo, a aprendizagem contínua. Quando você entrar, você vai ter uma formação básica inicial, correto? Depois, você vai ter informações ali dentro, informações continuadas, periódicas e tudo mais. Além dessas, você tem que estar sempre se atualizando. Vamos supor que mudem ali o sistema operacional. Vamos supor que de repente apareça um novo programa informático. Você tem que ir atrás, tem que ver, tem que estudar, tem que aprender, tá bom? Tem que se interessar. Fala, não, isso não tem nada a ver comigo. Não, você tem que ir atrás, tá?
Terceiro, integração entre áreas, pessoas e processos de forma colaborativa. Ou seja, não é cada um no seu quadrado, tá? Você vai ter que se adaptar, você vai ter que estar junto com outras pessoas, justamente não só no seu próprio departamento, quanto entre departamentos diferentes, tá? Porque o processo é uno. Lembra da ideia da coletividade dos Correios? É isso que eles querem passar aqui. D. Integridade pautada na ética, transparência e honestidade. Aqui não tem muito para onde correr, mas basicamente é você não esconder nada, né? E sempre ser honesto. Tá, isso aí, pessoal. Todo manual de ética ele fala e aqui não tem ponto para dar. Letra E. Orgulho. Seja orgulhoso, tá, da camisa que você está vestindo em servir e pertencer aos Correios. Então, nada de ficar de repente falando: e aí, você trabalha nos Correios? Trabalho, né? Fazer o quê? Não, pessoal. Sinta-se orgulhoso. Aliás, não à toa. Em cada concurso de Correios a gente tem mais de 1 milhão de inscritos. Muita gente quer, né? Então, quando você conseguir alcançar, não esqueça disso. Letra F. Orientação ao futuro, curto, médio e longos prazos. Ou seja, basicamente, né, você ter em mente aonde você está e aonde você quer chegar. Letra G. Respeito às pessoas, então nada de maltratar nem o coleguinha, nem o seu cliente, nem o seu fornecedor, nem seu terceirizado, tá bom? Tratar exatamente como nós que gostaríamos de ser tratados, na verdade. Letra H. Responsabilidade e compromisso com a prestação de serviços e uso consciente dos recursos. Basicamente tenha bom senso com aquilo que você vai utilizar no seu cotidiano, né? Não vai gastar papel adoidado se você não precisa de papel. Não vai ficar desperdiçando recursos. Vou deixar tudo ligado. Só estou eu trabalhando naquela sala, mas eu vou deixar tudo ligado para gastar bastante energia. Só para quê? Né? Você prejudica o meio ambiente, você dá mais gastos ao poder público. Então, é ser responsável, como aquilo fosse seu mesmo, tá? Que nem você faz na sua casa, tá? Além de ser responsável com aquilo que você vai fazer. Então, se você é responsável por uma determinada encomenda, não, vou atirar em qualquer lugar, de qualquer jeito, dane-se se o dono vai pegar aquela encomenda. Pelo amor de Deus, seja responsável e tenha compromisso com aquilo que você está fazendo. Não importa qual seja a sua função, faça da melhor forma possível, tá bom? Depois, dentro do capítulo 4, ele vai falar dos princípios éticos. E aqui, pessoal, eu quero que você preste muita atenção. Ele vai dizer que estes que estão listados, esses compromissos éticos que vão aparecer, são os explícitos. Como? Presta atenção. Aqui é onde a grande maioria erra a questão na sua prova de ética. Ele vai falar na sua prova: o servidor público ele só pode ser pautado, ou seja, de maneira exclusiva, apenas nos princípios éticos que estão no capítulo 4 do artigo 4º. Outros não estão abrangidos no código, então ele não vai ser responsabilizado. Você vai falar que é falso, com um grande F. Tá bom? Por quê, Heitor? Porque é o seguinte: há princípios éticos que não estão no seu código, mas mesmo assim está aqui de maneira implícita, tá? Tem coisa que não é óbvia, mas a gente sabe que é errado. Vamos dizer que tem coisa... Pessoal, não dá para um código abranger 100% de todas as condutas erradas ou certas que você deve fazer. Agora, tem coisas que ele tem que colocar. Agora, certos detalhes, pessoal, não dá. Além disso, não vamos esquecer que você será um servidor público, tá? Como servidor público, você está abrangido por outras leis federais e, né, que também abrangem essa questão. Você, como um servidor público, você também é uma pessoa que também está abrangida pela sua Constituição, por exemplo, né? Então, se você lembra dos princípios éticos que você está estudando, 8.112, por exemplo, do governo federal, onde é o Código de Ética dos servidores públicos, isso de maneira mais geral. Você tem a própria Constituição, o Sociediva Plu, né?
que a gente estuda em direito constitucional, dignidade da pessoa humana, sociedade livre, enfim, tudo aquilo que a gente vai aprendendo, né? Dos princípios, dos objetivos da Constituição e vários outros que eu poderia aqui falar, inclusive, né, dependendo do estado que você está, de alguns códigos também ligados a princípios éticos do Estado. Então você tem outros códigos também, tá? Que abrangem isso. Tudo isso, pessoal, faz parte do jogo. Pô, então, mas como é que eu vou saber de uns códigos que não caem na minha prova? Não, para a sua prova, você tem que saber que esses são os explícitos, mas há alguns que você não precisa saber, não está no seu código de conduta, mas eles existem, tá bom? Então, há leis que não precisam estar literalmente escritas, porque a gente já pressupõe por esses que estão explícitos, que são óbvios, tá bom? Eu vou te dar exemplos e isso vai ficar claro. Heitor, e desses explícitos, ou seja, que está literalmente escrito no meu código, quais são? Primeiro, dignidade humana. Eu coloquei em negrito a primeira pessoa, a primeira expressão que você tem que decorar para ficar mais fácil, tá? Coloquei em vermelho, na verdade, que fica mais fácil. Então vamos lá, dignidade humana e respeito às pessoas, respeitando as diferenças, tá? Não está falando, por exemplo, que além do respeito tem que tratar bem, mas você compreende, não é? Que além de como a gente respeita alguém, tratando bem, sendo cordial, tá vendo? Essas características, elas estão implícitas dentro do respeito. É isso que ele quer dizer, tá? Segundo ponto, impessoalidade. E aqui, como é que vai? A velha historinha, né? Ou seja, de repente eu vou atender alguém no meu serviço público, e aquela pessoa que eu sempre odiei minha vida inteira, minha inimiga, tá ali. E de repente, aquele serviço que veio para fazer para ela, quer saber? Ou eu vou desaparecer com aquele serviço ou vou deixar por último, só para ela ver que não, tá? Você tem que fazer de forma impessoal, ou seja, tratar ela como qualquer outra, tá? De maneira justa, de maneira ética, ou seja, ser imparcial. Além disso, sempre com a prevalência do interesse público sobre o particular. De repente você tem um interesse ali por algum motivo que aquilo seja favorecido, aquele serviço que você vai fazer, ou seja desfavorecido por motivos pessoais, seja ele qual for, tá? Motivo religioso, motivo político. Aquela pessoa é da esquerda e eu sou da direita, aquela pessoa é da direita e eu sou da esquerda. Quer saber? Olha, vou de propósito só para ela aprender. Bobagem, tá? O seu interesse, ele é menor do que o próprio interesse público. Aliás, estamos lá pelo coletivo, pelo social, por todos. Não importa aquilo que a pessoa acredite, naquilo que o seu cliente, ele ache de alguma coisa. Mas o cliente, ele está sendo grosso comigo, então vou bater nele. Não pode, pessoal, não pode. Tem que tratar de maneira correta. Número 3, integridade. Repudiar toda forma de fraude e corrupção. Pessoal, aqui ele não vai dizer como que você tem que repudiar, mas está implícito aqui algumas coisas. Entre elas, você percebeu que algum departamento seu ou alguém disse que existe determinado fulano ou ciclano que está fazendo alguma coisa, você vai denunciar nos meios oficiais e depois eu vou até te falar como. Mas você não pode se omitir. Você como servidor público não pode se omitir, tá? Então, se você perceber um ato de corrupção ali, tem funcionário pedindo um determinado valor ali, ou solicitando determinado valor, né? Ou dando a entender que a pessoa tem... Para com isso, você não pode deixar, né? De repente você vê lá um seu colega todo dia levando ali um determinado produto que é ali do próprio serviço público dos Correios. Não deixa quieto, tá? É tua obrigação, tá? Número 4, legalidade. Ou seja, né, a legislação nacional e demais países que os Correios atuem, a gente tem que seguir os trâmites legais. Ou seja, não vou fazer o que está na lei, não concordo com esse determinado ponto que está aqui e eu não vou cumprir. Oi? Não é o teu interesse. Tá? O que existe na parte legal, você tem que cumprir, né? E tudo mais, tá bom? Inclusive respeitando possíveis acordos que o Correio pode só ter. Às vezes tem algum outro país que a gente tem que fazer pequenas adaptações e você tem que cumprir, tá? Com tudo aquilo que você for trabalhar. Número 5, profissionalismo, responsabilidade
e zelo. Ou seja, ser responsável com a tarefa e a função que você vai fazer. E o que é zelo? É ter cuidado, tratar com carinho, com respeito àquilo que você vai fazer, tá bom? Sei lá, de repente te deram um carro para você trabalhar ali em determinada função. Poxa, não vou andar 200 km por hora, não vou acabar com o amortecedor do carro, não vou passar nos buracos todos para estragar bastante os pneus. Não, tá? Eu vou zelar, tomar cuidado, tá bom? Mesmo, o que é o zelo? É você tomar cuidado mesmo quando ninguém está vendo, tá? É você ser responsável, porque se todo mundo fizer a sua parte nesse sentido, pessoal, realmente as coisas funcionam de maneira bem diferente. Número 6. E isso é uma das novidades que veio, né, comparado a essa atualização que a gente teve do último código dos Correios, é a questão da sustentabilidade. Se você já teve alguma aula comigo, acho que você já sabe, mas basicamente são duas funções da sustentabilidade. Primeiro, é você utilizar os recursos naturais, os meios, de tudo que a gente tem, tá? Sem que a gente comprometa os interesses atuais e nem os futuros. E tornar prática. Como é que eu, como servidor público, vou ver a questão da sustentabilidade? Simples, a questão da energia. Acabou o turno seu, ninguém mais vai servir aquele espaço. Para que você vai deixar as luzes acesas? Você vai apagar. Por quê? Então, mas vou deixar acesa e dane-se. Não. Veja, quando você está deixando acesa, você está gastando energia. Energia tem todo o processo que a gente já trabalhou em algumas aulas. Se você já acompanha alguma aula minha, você não pode simplesmente deixar, né, ter um consumo energético, sendo que ninguém vai utilizar aquilo. Ou seja, a sustentabilidade está nisso. É um equilíbrio, você não precisa, naquele momento, de utilizar a energia. Então, vou deixar a luz apagada. Ou seja, eu estou preservando, não estou impedindo a utilização no presente e estou sendo responsável, deixando um pouquinho ali para o futuro. Entendeu? Da mesma forma, é ter uma responsabilidade, na verdade são 3, tá? É ambiental, econômica e social. Ou seja, ter a responsabilidade do meio ambiente, utilizar economicamente aqueles recursos naturais quando necessário e também dentro do aspecto social. O seu código ainda traz um quarto elemento, que é o cultural. Beleza, deixamos ali o cultural também, novidade, mas às vezes aparecem uns termos assim. Então, para a sua prova, a responsabilidade da sustentabilidade está dividida em 4 áreas: ambiental, econômica, social e cultural, tá bom? Sem problemas. Número 7, a questão da transparência, ou seja, tudo que você for fazer, inclusive os critérios de seleção como servidor, tudo aquilo você tem que ser transparente nas suas ações e também nas suas decisões, tá? Não vou falar porque eu escolhi determinada coisa, ou porque eu vedei alguma coisa que não poderia, ou porque eu tomei determinada decisão daquele documento ser rejeitado. Não, você tem que ser transparente, explicar, falar, tá bom? Em todas as suas ações e nas suas decisões. Artigo 5º. Aqui, pessoal, presta bastante atenção. Ele vai falar, e não mistura, tá? Dos compromissos que os Correios, ou seja, a instituição, os Correios, tem que ter com seus empregados, incluindo você, tá? Uma vez que você vai ser um servidor público ali dentro. Ou seja, vai falar dessa relação. Quais são as obrigações da própria empresa para quem está ali atuando na ponta? Isso está no artigo 5º e também no capítulo 5. Então vamos lá. Primeiro, buscar meios para um bom clima organizacional. Ou seja, cabe aos Correios buscar ferramentas ali para que todo mundo trabalhe bem, né? E aqui depende de área para área e tudo mais, mas dentro dos limites que o Correio possa fazer, ele deve fazer. Entendeu? Número 2, divulgar informações de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária. Ou seja, tudo aquilo que de repente você precisa fazer, né? Tudo aquilo que você necessita para exercer a sua função, cabe a ele te mostrar de forma objetiva, ser direto, mostrar como é que é. De repente, ele descobre que os funcionários de um determinado setor precisam de certa orientação. Eles têm que fazer isso para todos. Não, só vai fazer por departamento específico que eles gostam mais. Não, tem que fazer para todo mundo. Vou fazer de qualquer jeito as orientações. Correios,
só vou orientar os novos servidores, por exemplo, só um pouquinho para falar que eu tenho que... Não, de forma completa, entendeu? Tudo aquilo que você precisar, de forma clara, transparente, os Correios eles têm que te ajudar nesse sentido. Número 3, estimular o cumprimento integral do código. Ou seja, o tempo todo, a própria instituição, às vezes vai ter um flyer falando ali sobre código de conduta. Às vezes, do nada, vai ter alguém que vai chegar para você e falar, olha, você está tudo bem, você já entendeu desse código, está precisando de alguma ajuda? Ou, de repente, se você der uma escorregadela e alguma conduta ética pequenininha e alguém reparou, alguém vai chegar para te orientar, tá? Mas é por quê? Porque está aqui, nessa parte, estimular o cumprimento integral. Então, às vezes, não estão lá só para fiscalizar. E aí, está cumprindo isso aqui tudo? Não, às vezes, sem querer, a gente pode esquecer de algum termo, alguma coisa, e ele serve também para nos reorientar, tá bom? Número 4, garantir os canais formais de comunicação para as demandas, inclusive denúncias e resoluções. Imagina, você descobre alguma irregularidade em algum lugar, ou de repente você tem uma ideia que, se a gente fizesse isso aqui de forma diferente, a gente ia ganhar tanto tempo, ia ter menos recursos envolvidos. Tem uma ideia sensacional. Eu quero até sugerir isso aqui. Tudo isso, pessoal, para denunciar ou para dar uma dica, uma solução, tudo tem meios e canais oficiais. Tem o e-mail correto, tem para quem você vai falar. Tudo isso, pessoal, ele tem que ter os meios oficiais. Se não existe, os Correios vão ter que criar, tá bom? Para cada coisa nova que de repente surja, não tem problema nenhum, mas cabe aos Correios essa obrigatoriedade. Número 5, preservar a privacidade e a confiabilidade das informações pessoais. Basicamente, tudo aquilo que o servidor ele tem ali, como informação pessoal, seus dados, seu endereço, tudo aquilo que os Correios sabem, de quem está lá, de cada servidor, ele não pode loucamente aí divulgar para o mundo, não, ele tem que preservar os seus dados, a sua privacidade, proteger, o funcionário de alguma forma e tudo mais. Número 6, promover, e aqui vem esses aspectos todos, 2 aspectos na verdade. Primeiro, igualdade de oportunidades entre empregados. Ou seja, de repente, se alguém é parente de alguém, filho de fulano, amigo de ciclano, ele não tem que, de repente, subir na hierarquia dentro da empresa só por causa disso, ok? Tem que ser igualitário entre todas as oportunidades. Segundo ponto, ações para evitar todo tipo de assédio moral ou sexual. Então, antes que aconteça qualquer coisa desse sentido lá dentro, eles têm que se precaver, tá? E cabe aos Correios ter estas iniciativas anteriormente. Número 7, respeitar. Primeiro, a liberdade de associação sindical. Então, você, como um servidor, como empregado, tem o direito a se filiar a um sindicato. Tá? Isso a própria Constituição já permitia, mas o Código de Conduta Ética vem reforçar esse ponto. E segundo, promover a diversidade e combater a discriminação, tá bom? Então, justamente, a gente não pode aceitar nenhum tipo de discriminação ou qualquer ação que vá evitar a diversidade no meio institucional. Por fim, pessoal, ainda quero falar do capítulo 6, que é basicamente dos compromissos que, ao contrário, que nós, como servidores públicos, nós, como empregados dos Correios, temos que fazer aos Correios, tá? Então, agora é ao contrário, é a sua responsa para a empresa, tá bom? E vamos lá, ele vai colocar uma listinha daquilo que ele tem que se abster, ou seja, você como servidor tem que evitar, tá? Abster-se é evitar, tá? Não misture, não é aquilo que você tem que fazer, pelo amor de Deus, tá? Então, o capítulo 6 dos compromissos dos empregados aos Correios, ele não vai te falar aquilo que você tem que fazer, ele vai te falar aquilo que você tem que evitar, por favor. Vai ficar óbvio quando você ler aqui as informações, mas não esqueça disso. E aqui, vamos lá. Primeiro, fazer uso de informações privilegiadas. Então, de repente, sabe lá por que motivo que você está trabalhando lá dentro? Você soube de alguma coisa algum contrato que vai ser assinado, alguma coisa, e de repente você fala em empresa concorrente, ou você tenta agilizar de alguma forma, ou você tenta ganhar algum dinheirinho em cima daquilo. Para com isso, você não pode utilizar esse tipo de informação.
Número 2, estabelecer relações comerciais, exceto as de contrato oficiais. Ou seja, né, de repente eu soube de alguma demanda que os Correios estão tendo. Dia seguinte eu apareço ali querendo vender o serviço justamente daquela demanda. Pelo amor, né, pessoal? Não dá. Então você tem que evitar esse tipo de coisa, tá vendo? São coisas que você tem que fazer, são coisas que você tem que evitar. Então, capítulo 6 dos empregados aos Correios é justamente aquilo que você tem que se abster. Número 3. Inverdades ou induzir ao erro para obter vantagens para si ou para outrem, ou desvantagens para outrem. De repente, você vai começar a contar mentira, tá? Contar mentira porque você tem alguma vantagem sobre alguém, né? Você lá dentro começa a falar, eu fiquei sabendo que o fulano, hein? Esse aí, não presta. Mas o cara nem fez nada de errado, mas você não gosta dele, mas você quer ser promovido no lugar dele. Então você começa a contar umas mentirinhas, sabe assim? Não pode. Nem para você ter a vantagem e nem para que a outra pessoa tenha desvantagem também. De repente você fala, mas nem tô concorrendo com aquela pessoa para nada, eu não tenho vantagem nenhuma. Não interessa, mas você tá dando desvantagem para ela, sabe lá por que motivo, tá bom? Então não pode. Nem falar em verdades e nem induzir ao erro. Número 4, pleitear, solicitar. E aqui, pessoal, vem tanto verbo, mas eu coloquei aqui os primeiros, tá? Pleitear, solicitar, provocar, sugerir, até um monte, tá? Qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, nada de usar. Qualquer sinônimo que vem aqui, basicamente o que é? Você não pode fazer nada para dar uma ideia de você conseguir um valorzinho ali por fora. Vamos supor que você precisa fazer determinado serviço e aquilo, a lista de espera é de 3 meses, porque tá todo mundo querendo. Aí você chega lá pro seu cliente e fala, você precisa ali dar uma ajudinha ali pro café, tá bom? Mas eu não sugeri nada, eu não venha com verbinhos para tentar enrolar o negócio, tá? Isso é uma forma de corrupção, tá? Você não pode fazer esse tipo de coisa e qualquer verbo que venha aparecer na sua prova tá errado. Mas ele não pediu exatamente. Não vem com papinho, tá errado, tá? E também qualquer tipo de ajuda. Não, eu não pedi, Heitor, uma ajuda financeira. Eu não pedi, na verdade, eu pedi um bônus, na verdade. Eu pedi um cafezinho. Se eu pedir café, não é como se eu pedisse uma ajuda financeira. Qualquer tipo de ajuda financeira. Legal? Então, nada de ficar enrolando. Depois, aí sim, a partir daí, do item número 2, ele vai falar aquilo que o empregado deve fazer. Então, só no primeiro é tudo aquilo que a gente viu até agora, tá? Aqui é o segundo para frente. E aqui, óbvio, é aquilo que você tem que fazer e algumas coisas são bem interessantes. Boas práticas de mesa e tela limpas para que as pessoas não autorizadas tenham acesso a informações privilegiadas. Então, como assim? Basicamente, é normal no nosso cotidiano, quando a gente está trabalhando em algum lugar, às vezes é muita informação, às vezes a gente está fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Pode ficar um pouquinho confuso. De boa, tranquilo, sem problema. Agora, concorda comigo que às vezes a gente está trabalhando com os dados de pessoas, dados de empresas, às vezes uma coisa interna ali entre os funcionários, você não pode divulgar. Já pensou se passa um terceiro ali, olha aquelas informações, dá uma lida, faz alguma coisa com aquilo? Não pode. Então, basicamente, o que o Código de Conduta Ética vai fazer? Deixa sua mesa organizadinha, deixa tudo dentro das pastas. A sua área de trabalho, não deixa ali aberto a informação pessoal de alguém, de repente que você está tratando. Porque é sigiloso, entendeu? Você tenha bom senso nisso. Basicamente é isso que ele está falando no número 2. Número 3. Utilização adequada dos recursos tecnológicos disponíveis. Né? Então, utilizar os recursos dentro do bom senso, tá bom? Não, nós temos 4 computadores e eu só trabalho se eu tiver os 4 computadores. Tá bom, mas para que você precisa dos 4? Não, só preciso buscar um endereço aqui. Não, você não precisa ligar os 4, basta ligar um. É o bom senso, né? Dentro daquilo que a gente tem tecnológico ali disponível e tudo mais nos recursos. Número 4, vestimentas adequadas à função. Pessoal, o capítulo 6 ele não vai falar como que é essa vestimenta. É utilizar o bom senso.
Obviamente que lá dentro, assim que você tiver na prática, tá agora falando, você vai olhar para os seus colegas no primeiro, segundo dia, você vai ver como é que eles estão vestidos. Mas geralmente, não é dependendo da função que você vai fazer, de maneira bem geral, você também provavelmente não vai precisar usar o seu terno e gravata embaixo de sol todos os dias e também não vai usar um bermudão, um chinelão havaiana 24 horas por dia. Dá para entender? É um equilíbrio ali dentro da função. E em segundo lugar, né? Uma vez que você está ali dentro, você vai olhar para os seus colegas, que você vai trabalhar junto. Se você tiver dúvida, você pergunta ali para o seu chefe, isso aqui, se eu usar, é tranquilo? Não é? Então, você vai ver, né, dentro do bom senso. Por isso que é vestimentas adequadas à função. E claro, depende, né, daquilo que a gente for fazer. Então, de repente, sua função é entregar cartas. Obviamente que você vai ter que estar de ponta a ponta ali na sua roupa, identificado com todos aqueles elementos internos que eles vão te falar depois o que você tem que vestir, entendeu? Depende muito da função que você vai exercer e daquilo que é obrigatório internamente dentro da empresa. Número 5. Conhecer, cumprir e colaborar na disseminação do código. Basicamente você tem que saber isso que a gente está falando, tem que fazer aquilo que a gente está orientando aqui, né, nessas orientações, e também espalhar para os seus coleguinhas. Basicamente é isso, tá? Aquela ideia colaborativa que todos têm que saber do código, mais uma vez aparece no 5º ponto. E no 6º, comunicar nos canais disponíveis incidentes de violação de privacidade aos superiores, qualquer ato contrário. Ou seja, se de repente você vê alguém vendendo alguma informação ou alguém deixando ali aberto sua área de trabalho de propósito para que um terceiro veja alguma coisa, seja lá por que motivo, denuncie nos canais oficiais ou então, né, aos superiores que você tiver. O chefe, basicamente, qualquer coisa que você suspeite, não tem problema nenhum. Não sei se eu fala, vai por mim, fala, porque a sua omissão pode ser enquadrada depois como se você cometesse aquele mesmo crime. Então, fale, denuncie. Número 7, cumprir aos compromissos profissionais assumidos. Se você tem determinada responsabilidade, você é responsável por aquela função, você deve cumprir. Número 8, evitar comportamento público inadequado. Heitor, o que seria um comportamento público inadequado? Não fala, mas sim, é o bom senso. Se você for, de repente, na Lei 8.112, que é a lei de ética do servidor público federal, ele vai falar, por exemplo, que você não pode se embriagar de maneira cotidiana, sabe? Então, por exemplo, meu trabalho vai até às 5. Então, todo dia eu saio do meu local de trabalho, atravesso a rua e na frente da onde eu vou, encho a cara até ficar bêbado. Vou para casa trançando as pernas, xingo todo mundo, mexo com o pessoal, brigo na rua, na frente do meu trabalho. Heitor, mas é depois do trabalho, não tem problema. Faço isso todo dia, mas é só a partir das 6 da tarde. Historinha, né, pessoal? Você não pode se embriagar de maneira cotidiana. Por quê? Porque nós estamos representando a empresa mesmo depois do nosso expediente, né? A gente leva aquilo uma vez que a gente é servidor público. Então, você vai continuar sendo um agente dos Correios, por exemplo, mesmo que você não esteja trabalhando. Da mesma forma, um médico, ele é médico mesmo quando ele esteja trabalhando, um advogado, um professor, ou eu deixo de ser professor, né? Imagina, vamos supor que eu dou aula sobre como preservar o meio ambiente o tempo todo. Aí, de repente, acaba o meu horário de trabalho, eu tô lá desmatando um monte de árvore, lá cortando. Não faz nem sentido isso, Heitor. Pois é, mesma coisa. Então, a gente tem que, né? Se a gente está seguindo o código de ética, não é só durante o trabalho, mas depois também. Legal? Número 9, gestão com transparência. Então, a partir do momento que você tem essa responsabilidade de gerir algo, mesmo que seja só a si mesmo, ou algum departamento, ou até mesmo um grupo maior, ou o seu próprio chefe, eles têm que todo mundo ali na sua gestão, não importa pequeno ou grande, tem que seguir com transparência. Número 10, eximir-se de conflitos de interesse. Ou seja, se de repente alguma função bate com alguma coisa que é do seu interesse ali, do seu cotidiano, de repente vem ali alguma coisa para você
aprovar ou desaprovar e é de um familiar seu. Pô, será que você não pode passar para o seu colega fazer? Porque senão vai ter um conflito de interesses, né? Entende o que eu quero dizer? Evita esse tipo de coisa para você não ter dor de cabeça depois. Número 11. Obter prévia autorização da empresa para publicação ou exposição, né? Às vezes a gente pode, sem querer ali, ou querendo, né, utilizar os meios da própria instituição para algo que a gente queira fazer, alguma divulgação. Vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Número 12. Preservar a imagem da empresa, a privacidade e a honra dos colegas de trabalho. Então, nada de ficar falando mal de todo mundo. E o ir e vir dos colegas na greve, né? De repente, você não vai fazer greve não. Essa coisa de greve aí o motivo tá errado. Não, nada de ficar pressionando os colegas, cada um sabe daquilo que tem que fazer, tá bom? Integridade também dos documentos e das informações. Número 13. Priorizar e preservar os interesses dos Correios com os demais, tá bom? E 14, respeitar, vamos lá, sigilo profissional, reconhecer os méritos dos colegas, independentemente da posição hierárquica. Ou seja, nada de ficar divulgando as informações dos outros e também, né, a partir do momento que a gente tem pessoas em diferentes funções, em diferentes trabalhos, a gente tem que respeitar a todos. Não, só vou respeitar o meu chefe porque ele é meu chefe. Não, todo mundo dentro da sua função, ela tem a sua importância e todos devem ser valorizados com aquilo que faz, tá bom? Não importa se é uma função menor ou maior, com mais responsabilidade ou menos responsabilidade, todos têm a sua importância. Número 15, resistir a pressões que visem favores. Mas o cara, ele tem uma função política importante, hein? Aquele ali é primo de um cara famoso. Dane-se. Pessoal, resista às pressões que vierem, tá? É a sua obrigação. 16. Ser cortês, leal, dedicado, honesto, cooperativo e responsável. Não quer mais nada, né? Brincadeira à parte, basicamente é o ideal, né? Que nós temos que ser, não só no meio empresarial, mas no meio humano também, né? Número 17. Ter respeito à hierarquia, porém denunciando-se ato irregular. Aqui a sua prova ela é bem direta. Basicamente eu tenho que respeitar o meu chefe sempre? Basicamente, você tem que respeitar o seu chefe. Agora, e se ele estiver fazendo um ato errado? É meu chefe, né, Heitor? Bom, eu vou ficar quietinho no meu canto. Negativo. Se teu chefe fizer besteira, denuncie. É tua obrigação. Tá? Obviamente você não vai denunciar para quem, Heitor? Nos meios oficiais, que depois a gente vai falar. Você não vai denunciar para ele. O chefe, eu quero denunciar você, o que você está fazendo. Não, né? Porque se ele estiver fazendo o ato errado, seja ele qual for, você vai denunciar para alguém de outra forma e a gente vai conversar depois. E 18, zelar pelos bens da empresa, de maneira geral, né? Então tomar aquele cuidado, aquele exemplo que eu falei do carro, por exemplo, aqui para vocês. Bacana, pessoal? Então encerramos aqui, dentro desse capítulo 6 do Código aqui de Ética, nossa primeira aula. E depois, na parte 2, a gente continua depois até o final do nosso Código de Conduta Ética. Legal? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Não esqueça de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Boa sorte na sua prova e até a próxima aula. Forte abraço!